acreditar no valor do dinheiro? Porque é que tu acreditas numa nota de 100 euros? Porque toda a convenção social acredita que aquele papel vale 100 euros. Qual é a perspectiva de realidade daquela pessoa? Benjamin Franklin começou por trabalhar na altura na tipografia. Como se fosse uma moeda. Ou seja, tu de um lado tens a objetiva, do outro lado tens a subjetiva e vais avaliar com as duas. Não foi os acontecimentos que aconteceram na tua vida, foi a história repetida que tu te contaste a ti próprio. Estejas tu lá, esteja eu, esteja o ouvinte, esteja quem tiver para ouvir. Imagina isto: o teu cérebro é uma biblioteca. Tem um conjunto de livros que representam as tuas interpretações, crenças, sensações, métodos como tu vives e todos eles estão armazenados dentro de ti. A forma como tu vives define a tua realidade. Mas imagina que tu podias ter alguma forma de mudar a tua realidade. Para começares, podes começar por juntar a este canal, subscreve aqui no sítio onde estiveres a ouvir, seja no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra plataforma, e deixa também o like se gostares do conteúdo que vamos passar aqui hoje. Nós hoje queremos te levar a um sítio que tu provavelmente até já estiveste, mas que ainda não conseguiste concluir rigorosamente nada. Por uma coisa, porque te faltavam recursos. E não confundas aqui recursos com parte financeira. Recursos não são só dinheiro, recursos podem ser ferramentas, interpretações, consciência de um determinado tema, teres uma forma de atingir um objetivo a que te propões. Isso é a verdadeira essência de um recurso. Imagina este cenário. Estás a caminhar, encontras um edifício grande, imponente, e vês numa placa na porta que diz a tua biblioteca. Entras lá dentro e um bibliotecário sorridente recebe-te e diz que podes escolher qualquer livro dos que estão nas prateleiras para ver. Pegas um livro aleatório e o título do livro é Eu Sou Mau com Números. Abres o livro e lá está ilustradas todas as histórias da tua infância, quando tiveste aquela nota miserável a matemática, quando os teus professores disseram que era melhor tu ires para artes do que continuares em ciências, quando os teus pais estavam desiludidos com as notas que trazias para casa. Sorridente, perguntas ao bibliotecário: então, mas porquê é que eu nunca trabalhei com números? Continuas, pegas outro livro aleatório da prateleira e na capa do livro diz Eu nunca vou ser rico. Abres o livro e lá estão as conversas que ouvias em casa desde criança sobre que o dinheiro é uma coisa difícil de ganhar, que quem ganha dinheiro, os ricos, são os maus da fita, estão sempre a inventar formas de explorar as pessoas pobres. E tu começas a pensar o que é que te criou estas crenças limitantes. O bibliotecário volta-se para ti e diz: o que criou não foi os acontecimentos que aconteceram na tua vida, foi a história repetida que tu te contaste a ti próprio. E é isto que passa a ser a tua realidade. Mas como é que tu mudas alguma coisa que não conheces? Bruno, há várias realidades. Vamos entrar aqui num tema profundo. Acho que vai ser um episódio bastante interessante porque é um tema que requer uma exploração bastante ponderada. Eu não diria profunda, mas diria ponderada, porque realmente nós temos algo que falamos relativamente a desenvolvimento, a perceber todas as coisas que tu trouxeste aqui numa narrativa bastante interessante, e acho que a primeira coisa que nós temos que perceber é o que é a realidade e é a coisa mais difícil de fazer. E porquê? Começando aqui por explorar algo que eu acho bastante interessante, que é a nossa realidade advém dos nossos cinco sentidos. Ou seja, o que é a realidade para ti? É aquilo que tu consegues experienciar. Consegues ver, consegues cheirar, consegues ouvir, consegues passar pelos sentidos todos que existem. E isso traz algo que, muitas das vezes, tu podes ter como algo que é, ok, isto é a realidade, esta realidade é dogmática, é única e é esta, e é a mesma para mim e para ti. Isso não acontece porquê? Porque, tal como os nossos sentidos podem sofrer aqui alguma deturpação, através, por exemplo, do álcool, através, por exemplo, de outras substâncias, emoções, sentimentos, crenças, como tu referiste bem, tudo isso pode deturpar a tua realidade e a tua realidade não é o mesmo caminho. Ou seja, isto há aqui várias coisas que nós podemos aprofundar, mas acho que a primeira coisa que eu quero trazer aqui aos nossos ouvintes e a ti para refletirmos sobre este ponto é primeiro definirmos os dois mundos que nós temos, ou seja, o mundo físico, tudo aquilo que nós conhecemos, os rios, as montanhas, as árvores, tudo o que é palpável e tangível, e o mundo mental, que é tudo aquilo que nós conseguimos ter que muitas das vezes não é palpável, ou seja, os nossos sonhos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças, e tudo isso faz parte da realidade. Eu acho que é este primeiro ponto que é interessante nós discernirmos. Porquê? Porque se fosse só o mundo físico, a minha realidade era a mesma que a tua. Quando não é só o mundo físico, a realidade acaba por ser aqui
distinta e percebê-la faz com que consigas dar fulfill a todas aquelas histórias que tu tiveste no início. Não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa sobre esta primeira reflexão de realidade, mas eu acho que devemos tocar aqui nestas duas partes do mundo físico e mundo mental. A única coisa que eu acrescentava era a importância de tu perceberes que existem vários pontos de vista sobre as realidades e perceberes que realmente nunca podes ser 100% dogmático em relação a esta questão da realidade. Mas aprofunda mais a tua temática. Então, aprofundando mais, percebendo agora esta vertente, eu acho que o segundo passo é nós percebermos bem entre realidade objetiva e realidade subjetiva. E isto vai dar para tudo aquilo que nós falamos nos nossos episódios, que nós pensamos, e vou querer depois aqui sim ouvir a tua opinião, que é realidade objetiva simples. Ou seja, tal e qual como o mundo físico, realidade objetiva acontece sem ter um observador. Ou seja, se cair uma árvore na floresta, ela vai fazer barulho e vai, estejas tu lá, esteja eu, esteja o ouvinte, esteja quem tiver para ouvir. Isso é a nossa realidade objetiva, parte mais física, a árvore cai, faz barulho independentemente do observador. O que eu trago é a realidade subjetiva. E a realidade subjetiva é o quê? Imagina, tu tens um filme. O que é um filme? Uma sequência de imagens aglomerada com uma sequência de sons. A questão é que eu estar a ver esse filme e tu estás a ver esse filme, eu posso ter uma sensação boa, tu podes ter uma sensação de tristeza, eu posso ter uma sensação de êxtase, tu podes ter uma sensação de ímpeto. E o que é que vai mudar isso? O que eu falei lá atrás, a parte mais do mundo mental. Porquê? As tuas crenças, ao veres aquele filme, podem trazer uma ideia que te foi implementada. Podes ter um medo porque vivenciaste alguma coisa que te traumatizou ou que te marcou. E esse traz a parte da realidade que é mais subjetiva. Só que isso é em tudo na vida, porque pensa isto: se eu digo que a realidade subjetiva tem que ter um observador, isto vai fazer com que o quê? Com que se tu fores um professor, se fores o dono de uma empresa, se fores alguém que de alguma forma vai avaliar com base na realidade. E o que a realidade é? Como se fosse uma moeda. Ou seja, tu de um lado tens a objetiva, do outro lado tens a subjetiva e vais avaliar com as duas. A questão é que a objetiva é capaz de ser transversal, Uhum. a subjetiva vai partir de tudo aquilo que tu achas. Da forma como tu queres gerir a tua empresa, tu podes ser lá o melhor recurso, mas se tu achas que aquele recurso não se adequa aos valores da empresa, às vezes não aos valores da empresa, aos teus valores. Se Ok. fores um professor, podes ir julgar com base nas tuas coisas, podes ser lá um grande potencial, mas tu até achas que a pessoa é ríspida demais ou que tem ímpeto a mais, e isso pode ser um turn-off em que tu lhe digas: olha, tu vais ter que melhorar o teu ímpeto. E se calhar a pessoa sai e com esse ímpeto consegue alcançar coisas inacreditáveis. E o que eu digo aqui, e ouvindo agora também a tua opinião sobre isto, é: visto que temos a realidade, temos uma realidade que é uma moeda que tem duas faces, face objetiva, mais tangível, mais pragmática, mais analisável, e se calhar uma verdade mais comum a todos, subjetiva, que entra aqui, e depois eu quero também explorar as diferentes subjetividades, Ok. mas que entra aqui com algo que é preciso um observador, esse observador vai ter crenças, emoções, pensamentos, sonhos, cultura, todas as coisas que podem moldar a realidade dele através do quê? Daqueles questões sensoriais que nós temos, e esses sim são iguais para todos. Só que muitas das vezes eu vejo com as minhas lentes, tu vês com as tuas lentes, e as tuas lentes não é só objetividade, também têm aqui todas as coisas mais mentais por trás. Assim, analisando do ponto de vista mais de engenharia, eu diria que tu tens várias explicações aqui. Nós trazemos uma explicação baseada mais na filosofia, tu tens a explicação da ciência, em que a realidade não deixa de ser Ou seja, a realidade não é objetiva, mas ela acaba por passar sempre a ser subjetiva. Porque imagina, uma realidade objetiva é a parte física da coisa. Uma pedra é uma realidade objetiva. Isso, Estejas a isso mesmo. observar ou não, ela existe ali. Mas se tu fores ver a uma escala diferente, a pedra não deixa de ser um conjunto de átomos com gaps entre si. Yeah. O que faz com que a pedra exista em várias realidades ou numa subdimensão da realidade em vários sítios diferentes. E se fores ainda analisar o espaço entre esses átomos, não está lá nada. Ou É. supostamente há espaço vazio. O que significa que talvez a pedra também seja ela uma realidade subjetiva ou não. Isso é uma questão mais filosófica. Sim, sim, Do sim, ponto de sim. vista Certo. científico, apesar da separação dos átomos, nós, por exemplo, o nosso cérebro é construído, ou é constituído, neste caso, é um sistema altamente complexo, químico e elétrico, que faz desculpa, faz uma transferência de energia
entre o que acontece nas sinapses, neste caso o gap, das junções de gap, e faz uma transferência de energia de uma sinapse para a outra quando tem o diferencial elétrico. Sempre que tu pensas e geras um pensamento, supostamente tu estás a gerar uma diferença de potencial, uma parte Certo. elétrica Yeah. que existe no mundo real. Isto faz com que a parte objetiva consiga também ela tornar-se subjetiva ou não. Não sei, podemos analisar isto mais em detalhe, mas antes de irmos a este detalhe mais filosófico, eu quero que, ok, mas vamos ver a parte subjetiva só. Porque eu sinto que a parte subjetiva é onde tu podes realmente fazer alguma coisa para Yeah. aumentar os teus resultados. E como é que tu subdivides a parte subjetiva da realidade? Então, olha, eu acho que fizeste aqui uma transição muito boa, porque realmente é aí que tu podes ter o potencial. Ou seja, a objetiva, como eu disse, por palavras que acabaram por ficar perceptíveis, é que mais ou menos é transversal em termos de aceitação. Aquilo é uma pedra, é um rio. Se estiveres a olhar para o rio, podes sentir emoções, mas aquilo não deixa de ser um rio. Ou seja, e traz outra parte interessante que eu não tinha pensado sobre isso, mas que se tu fores a ver, vai muito quando há uma avaliação qualitativa, tu tens aqui uma parte mais subjetiva, quando há uma avaliação quantitativa, tu tens uma parte mais objetiva. Uhum. Porquê? São litros, é caudal, é alguma coisa, e a outra é eu acho que isto é melhor que A aquilo, minha eu acho que. interpretação deste Aí caso está, é e vem esta. a subjetiva. Mas partindo da subjetiva, há N vertentes que possas refletir. Aquelas que eu costumo ter em conta são várias e uma delas é a consenso social. Ou seja, o que é a realidade subjetiva por consenso social? O consenso social faz parte da nossa realidade. Ou seja, nós temos pactos de não agressão, pactos de te comportares de uma maneira, pactos de acreditar no valor do dinheiro. Porque é que tu Uhum. acreditas numa nota de 100 euros? Porque toda a convenção social acredita que aquele papel vale 100 euros e que é um valor. O Sapiens, o livro, fala muito sobre isso. Quem não leu, aconselho a ler porque é realmente uma parte interessante. Só que isso traz outras coisas. Traz o quê? Traz valores, traz culturas, traz as tuas questões associadas, como tu disseste, os ricos são maus, ou há outra coisa que qualquer que vem do pacto social no qual tu nasces e ao qual estás habituado. Uma das coisas que tu podes começar realmente a mudar ou iterar é neste consenso social, que é, ok, há um consenso social, mas de quanto é que eu quero utilizar este consenso social para moldar a minha realidade? Ou seja, para moldar a minha realidade subjetiva, eu quero perceber se quero ir às festas todas de anos porque parece bem à minha mãe, ou porque é bom para a minha família, ou porque acaba por acontecer aqui qualquer coisa. Porquê? Tempo finito, tu trocas tempo, e é neste navegar este consenso social, ou seja, esta Uhum. realidade faz parte do consenso social, que eu acho que tu podes ter aqui muitos ganhos, que advêm de maturidade, ou seja, de conseguires dizer que não há aquele tio da França que faz anos não sei quando porque fica bem à família, mas tu até precisas preparar a tua apresentação do trabalho da segunda-feira, ou precisas estudar mais para um teste. Esta é a primeira parte da subjetiva que eu quero partilhar aqui Isso contigo. é interessante. Eu há pouco tempo ouvi falar de que uma parte da realidade subjetiva em que dizia que as empresas não existem, e isso é a explicação para essa justificação. Verdade, Ou neste verdade. caso é a justificação para esse ponto de as empresas não existirem, porque a empresa não deixa de ser uma realidade subjetiva O segundo a consenso análise do social, consenso social. tal e qual. Que é, imagina, se nós hoje deixássemos de acreditar na Apple, ninguém comprasse iPhones, a Apple, ou neste caso produtos que eles vendam, a Yeah. Apple deixava de existir. É um Isso consenso vai... social de valor, tal e qual, bem Mas tu analisado. falaste de uma coisa importante que eu quero destacar aqui porque pode ter passado despercebido, que é a parte de que parte do consenso social é que tu queres adotar para a tua vida. Por norma, para gerar resultados, nós temos mentor, método e ambiente para Yeah. gerar resultados. Yeah. Intensidade distorce tempo, mentor, método e ambiente gera-te resultados. Porquê? Porque vai realmente moldar o teu consenso social. E tu Sim. conseguires fazer uma seleção à partida de que parte do ambiente é que tu queres adotar, não me parece ser uma tarefa fácil. Não, não, não. E requer aqui, e acho que o nosso papel é partilhar estas coisas, partilhar estas reflexões que, se formos a ver, tu disseste bem, referiste várias vezes a palavra filosófica, muitas delas são realmente filosóficas, mas não deixam de moldar a realidade. Porquê? Porque são interações. Para o consenso social tem interações sociais. Ou seja, a escola, todas as coisas que acabam por passar por ti, elas acabam por te moldar a partir do momento que te gastam tempo. Se te gastam tempo, moldam-te. E isso faz com que muitos dos progressos que se ouvem é eu decidi então colocar o meu foco ali. Uhum. Traduzindo isto por miúdos, moldar o consenso social é só onde é que vocês querem colocar o vosso foco em termos sociais com as convenções mínimas que têm que cumprir. É claro que agora não vão desacreditar do dinheiro, ou não vão desacreditar das Das relações. leis. Não, é pensar é assim, existe uma realidade,
Existem objetiva e subjetiva. Dentro da subjetiva existe consenso social. Dentro do consenso social, o que é que eu tenho mesmo que garantir e o que é que eu posso moldar. Este, eu acho que é o primeiro ponto da parte mais subjetiva e que acho que podemos fechar aqui como uma melhoria. Eu acho que até há uns reels engraçados agora que é aquelas teorias da conspiração que mostra tipo os semáforos, os stops, os limites de velocidade e Sim, dizem sim. assim, eles estão a tentar manipular a tua realidade. E parece-me ser o que nós estamos aqui a falar porque aquilo não passa de uma convenção social. Sim, Tu, sim. de definires aquilo ou não. E, e acho que existem outras, e uma ligada à convenção social, mas que eu digo que seria mais experiência humana. Ou seja, partindo agora, é quase o mesmo, mas eu gosto de lhe dar outra conotação que é a conotação cultural. Ou seja, conotação cultural, conotação histórica, também fazem parte da tua realidade. Porquê? Imagina isto. Nasces em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, num dos países que está a ser afetado. Seja do lado do regime nazi, seja do lado que não é, dos aliados. Aquela parte vai afetar a tua realidade, quer tu queiras, quer tu não queiras. É subjetiva, sim, até podes estar num país como Portugal, na altura, que não sofreu assim tanto com a guerra, mas havia limitação de comida. Isso vai mudar a tua realidade. E a forma como tu pensas também muda a tua realidade. Ou seja, Galileu Galilei, quando defendeu que a Terra não era o centro do sistema solar, foi algo que mudou a história. Foi a Inquisição, foi todas essas coisas, porque era a realidade na altura. E isso, quer a gente queira, quer não, também faz parte da subjetiva. Porquê? Porque depende da opinião das diferentes pessoas que fazem parte da sociedade e que veem a parte subjetiva como, com as suas lentes, Uhum. é mais difícil de mudar. A social, ou que eu considerei como consenso social, tu tens mais mão porque são as tuas ações. A consenso cultural é mais difícil. Porquê? Porque faz parte da altura onde estás. Se Claro. fores para um país neste momento está a fazer a escala para ser de terceiro mundo, se calhar não vais ter as comodidades que consegues ter na tua vida, no teu dia a dia. Mas eu gosto de partir as duas porque muitas das vezes nós temos aquela questão do se fosse eu naquela altura não fazia isto. Eu não gosto muito dessa conotação, porquê? Se fosse tu naquela altura com aquela realidade da tua terra, do teu país, da tua falta de alimentação, da tua falta de condições, se calhar podias ou não fazer. Ou seja, mas acho que isso também, mais uma vez, também molda um pouco do que é a realidade subjetiva. Isso faz com que tu comeces a ter uma interpretação diferente também quando tentas perceber a realidade do ponto de vista das outras pessoas. Porque se Yeah. existem aqui várias Boa, bem interpretações, visto. Yeah, existem yeah. várias realidades. Falamos muito hoje em dia de empatia e de criar rapport, identificarem-se rapidamente com as pessoas, criar alguma relação. Um dos exercícios mais interessantes que trazem na PNL e que nós já falámos aqui no último episódio do Livecast, podes dar uma vista de olhos no final deste, é precisamente tu perceberes qual é a perspectiva de realidade daquela pessoa e como é que tu o podes fazer. Benjamin Franklin, um nome Que eu- sonante aqui nos episódios que tu adoras, começou por fazer isso de uma forma exímia. Benjamin Franklin começou por começou por trabalhar na altura na tipografia Yeah. do seu irmão, do James Franklin. Estava a trabalhar na tipografia, mas não sentia que estava a ser aproveitado o suficiente. Então o que é que ele faz a seguir? Vai para, penso que era para Boston, Yeah. Salvo erro, sim, sim. para ir Começa a fazer. trabalhar. Não, desculpa, para Filadélfia, para ir trabalhar para outra tipografia. Em Filadélfia conhece o presidente, que na altura Filadélfia era uma região que não era muito evoluída a nível cultural, eles só tinham duas tipografias que lançavam dois jornais e eles queriam evoluir. Yeah. E então o que faz Benjamin Franklin é o presidente chega perto dele e diz-lhe para ele abrir a tipografia. A tipografia escala e o presidente diz-lhe: Olha, tu vais para Londres, vais abrir a tipografia em Londres e vais para lá. Quando lá chegares, tens uma nota de crédito à tua espera com todo o dinheiro que precisas para abrir e vamos Tá lá. escalar Filadélfia com os conteúdos tipográficos para Londres. Benjamin Franklin chega a Londres e o que é que acontece? Levou barra. Ou seja, chega lá, ele não tinha dinheiro, era um jovem com 18 anos nesta altura, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para voltar para casa, o mais importante, e não tinha crédito nenhum à espera dele para abrir a tipografia. E o que é que o Benjamin começa a sentir? E corrige-me se estiver errado, porque eu sei que já leste a biografia dele que está aqui atrás de nós. Ele começa a sentir que foi enganado. Ele era muito bom tecnicamente, parte tipográfica, escrita. Na altura ele até escreveu para o irmão com um nome falso, algumas Yeah. cartas para Escrevi, serem verdade. publicadas no jornal, mas Nos- ele sentia que não era bom interpretar as pessoas. Porquê? Porque ele não conseguia perceber a realidade das pessoas que estavam à frente dele. Em Londres, alguém chega perto dele e diz-lhe que o presidente que o tinha mandado para lá já tinha feito aquilo com N pessoas, que era um fanfarrão. Ele gostava era de mostrar o poder, não tinha maneira de financiar aquele movimento e o que ele queria era mostrar às outras pessoas, realmente queria evoluir Filadélfia, mas não tinha dinheiro para o fazer. E então Benjamin decide aqui começar a fazer uma interpretação diferente da realidade. E é aqui
que eu acho que pode estar a diferença das pessoas que nos estão a ouvir e de nós próprios, que é percebermos a realidade aos olhos das outras pessoas, Sem tendo dúvida. um exercício mental de te calçares nos sapatos dos E outros. sabes que isso que tu estás a dizer, eu não me recordo especificamente das idas, recordo-me perfeitamente dessa história. E Benjamin Franklin acabou como um dos founding fathers dos Estados Unidos, escrita da Constituição, do Plano de Independência, e ele, a fazer essa evolução com as necessidades que ele encontrou, fez a sua matriz das três virtudes da raça humana, em que ele queria melhorar todos os dias alguma coisa. Porquê é que isto é importante eu dizer isto aqui? Que ele, para melhorar alguma coisa, ele melhorou-se ele primeiro. Ou seja, ele mudou a realidade dele quando percebeu que isso acontecia. Qual é o maior problema da maior parte das pessoas com quem tu lidas hoje em dia e que apanhas, seja em que tire for, em termos profissional, em termos académico, em termos social? As pessoas pensam que a realidade que elas têm, com as lentes que têm, com as crenças que têm, é a realidade dos outros. E não é. E aquilo que nós chamamos de empatia, e por aquilo que nós também somos bastante conhecidos, de conseguir rapidamente abrir uma sala e conhecer, não é mais do que perceberes qual é que é a realidade dos outros, É verdade. adaptares e começarem a trabalhar todos no mesmo sincronismo. E lembra-te de outra coisa, a realidade dos outros, apesar de não ser a tua, também vão interpretar a tua de maneira diferente. Ainda no Claro. Benjamin Franklin, houve uma parte da história dele antes de ser dos Founding Fathers, antes dele se dedicar à política, que ele foi para a França para tentar conquistar um dos reis mais influentes na altura. E quando chega à França, Benjamin era uma pessoa de valores, ele gostava era de estar a estudar, a escrever, na Yeah. tipografia, e quando chega à França a postura dele mudou totalmente. Ele começou a ser uma pessoa de festas, havia rumores que ele dormia com todas as duquesas Yeah. da corte, fazia noites inteiras de festarolas e jantares, e toda a gente começou a interpretar a realidade dele como se tivesse mudado. E é este ponto que também é importante. A realidade dele não mudou. O que Ela ele fez foi adaptou-se. adaptou-se à realidade do país onde ele estava a querer criar uma relação diplomática e não sei se sabem o resto da história, mas ele conseguiu, com essa troca de realidade, conquistar o rei, trazer para os Estados Unidos, na altura, uma nova relação com a França, que foi muito importante para o Trocas dos desenvolvimento peles. político Yeah. dele, e ter depois então uma postura que o levou a escalar ainda mais na carreira. Não estou a dizer para serem manipuladores neste sentido, mas Não, perceberem claro. como é que a realidade vos pode alavancar. Mas há uma coisa aqui, fazendo aqui um parênteses nas realidades subjetivas, quem nos ouviu até aqui perceber que nós definimos agora duas realidades subjetivas, que foi a consciência social e a cultural, ou seja, a histórica, etc. Fazendo um ponto que eu acho que é a altura certa que tu trazes aqui, que é, ao desenvolver-se propriamente e a adaptar-se, o Franklin, estamos a falar fundamento dos Estados Unidos, há cerca de 300 anos atrás, existiu uma coisa que era a dificuldade em desfocar-te. Ela existia na mesma, mas tu tens algo que eu gostava de introduzir aqui nesta conversa, que me introduziram a mim também, que é bibliotecas cognitivas ou algo parecido com isso, e é bom eu trazer isto. Eu lembrei-me que tu começaste a falar de bibliotecas e de pegar Uhum. num livro, e esta questão aqui das bibliotecas cognitivas ou esquemas cognitivos é o quê? Imagina, se eu disser cão, tu rapidamente pensas em coleira, canil, pelo, por aí fora. Se eu disser agora foguetão, tu tens que fazer um shift total para pensar em foguetão, É. fuel, etc. Mais. O que é que nos está a acontecer hoje em dia? Hoje em dia está-nos a acontecer uma coisa com as redes sociais, e isto fez diferença na minha vida, e por isso é que partilho convosco, que é o nosso cérebro, quando muda de contexto, quando muda de esquema cognitivo, que é as relações que nós temos e mapa cognitivo entre coisas de forma rápida, ele não gasta energia, ou gasta uma energia em idle muito reduzida. Se eu disser cão, tu pensas pelo, etc., consumiste pouca energia. Se eu Uhum. disser cão e a seguir a menina a andar de bicicleta, depois macaco a saltar, depois carro amarelo, depois frigorífico, estás sempre a mudar. O que é que te acontece nas redes sociais? Em menos de 60 segundos tu passas por N bibliotecas e esquemas cognitivos. O que é que isso vai fazer? Vai-te fazer duas grandes coisas. Primeiro, drenar toda a energia que tu tens, e nós passamos horas, se passamos horas agarrados a ver conteúdo, isso vai nos drenar energia, e essa energia leva a uma coisa mais difícil de mudar a parte subjetiva, que é o quê? Tu perdes a capacidade de focar e teres eh, tempos de trabalho seguidos com concentração elevada. E era isso que, ao moldares-te, eu hoje acho que isso acontece cada vez menos, porque tu deixas de ficar aware a essa parte da realidade. A tua realidade tem tantos inputs, seja muda tanto, são coisas tão distintas que tu ficas mentalmente cansado, ou seja, e se voltarmos ao início, a parte cognitiva ou a parte mais do mundo mental fica tão inundado de coisas que isto é algo preocupante
não no sentido alarmista, mas no sentido de perceber. E eu agora já faço isso, às vezes quando pego e vou fazer um scroll, penso assim: isto eu vou só estar aqui a gastar energia. Porque é mesmo. Eu de antes fazia na mesma, mas agora parece que tenho aqui um alerta e por isso é que partilho também aqui nesta nossa conversa, porque nós estamos realmente a desfocar-nos rapidamente e isso drena uma energia cerebral enormíssima. Existe um conceito que eu acho que temos que falar aqui quando falas deste tipo de coisas, que é o driver mental. O que é um driver mental? É a forma como tu reages intuitivamente a um determinado estímulo. E Boa. uma coisa que tu falaste que acontece, eu acho que as redes sociais instalaram o conteúdo rápido, instalou. O conteúdo rápido foi arquitetado de uma forma que consegue instalar drivers mentais em ti que te permitem fazer. Por norma, vou repor o raciocínio. O teu cérebro está desenhado para poupar o máximo de energia possível. Certo? E eles conseguiram-te instalar um driver mental que faz com que tu gastes energia sem tu perceberes. Isso, Ou boa, seja, bem analisado. conseguiram arquitetar um algoritmo, e isto não deixa de ser fantástico do ponto de vista tecnológico. Conseguiram arquitetar um algoritmo que te estimula mais e o teu cérebro consegue dar maior peso a esse estímulo do que ao gasto energético associado entre transição de biblioteca cognitiva. Basicamente estás a fazer um bypass à tua parte mais biológica. Será que isto pode ser considerado um biohacking? É. Porque imagina, Sim, por norma um sim. biohacking está associado a usares alguns nootrópicos ou alguns elementos externos para hackeares o teu sistema e aumentares a tua produtividade. Mas No está. entanto, isto não deixa de moldar a tua neoplasticidade, Certo. a forma como o teu Neuroplasticidade. cérebro. Yeah, Não, é bem neuroplasticidade. interessante. Olha, mais uma vez, por isso é que eu gosto deste tipo de conversas que nós temos, porque tu, quando tocas nesse ponto, realmente isso está a acontecer, que é o teu cérebro normalmente está programado para gastar o mínimo de calorias possível, mínimo de energia, que é para conseguires subsistir ao longo do tempo. Tu, ao fazeres isso, o teu cérebro quer tão mais dopamina do que propriamente controlar o gasto de energia, que ele faz esse tal biohacking de, ok, não, eu estou a gastar mesmo muito mais energia, estou a ficar fatigado, não descanso bem no dia, levanto-me todo rabugento, E mas continua a continuo, consumir. mas continuo a consumir. Eu acho que trouxeste uma perspectiva brutal Porque e imagina, que não deixa de ser um input para a realidade. Pensa uma coisa, voltando à questão da realidade, isso que tu trazes é muito bom, porque se fores a ver, tu estás a mexer com a realidade mental. Ou seja, parte subjetiva, porquê? Porque tu não estás a meter nada tangível, estás a ver um vídeo. é Do verdade? vídeo o que é que tu metes tangível? Nada, tu não vais ver, não vais andar no carro que tu estás a É ver. e é um É a exercício grande cena. interessante porque tu associas, por norma, a esse conteúdo rápido, tu pensas assim: olha, vou ver este porque isto vai ensinar alguma coisa. Ou, mas eu vejo conteúdos rápidos. Muitos dos meus colegas me dizem: eu vejo conteúdos rápidos porque aprendo várias coisas no Instagram ou no TikTok. Mas digam-me o que é que vocês aprenderam no último vídeo que viram num Reels ou num TikTok. Façam esse exercício. Comentem nos comentários do sítio onde estiverem a ver qual foi o último conteúdo que aprenderam por estarem a ver um conteúdo rápido. E o que utilizaram do que aprenderam, depois ainda mais essa camada, que é, pode ser aprendido, eu aprendo aquelas coisas que aparecem nos vídeos rápidos, que é partir a massa através da colher não sei o quê. Quantas vezes eu utilizei isso? Zero. Ou seja, ainda é... É uma utopia do conhecimento. Nós estamos aqui a arquitetar, ou seja, nós vimos de biblioteca mental para neste caso, biblioteca cognitiva para driver mental. Como é que eles se interligam? Tu reages a um estímulo que é feito à tua biblioteca ou à tua transição de bibliotecas cognitivas. E depois tens um algoritmo externo que te beneficia Ah. gastares mais energia para transitares em Dá-te mais bibliotecas recompensa por cognitivas. isso. Acho que é muito bom nós refletirmos sobre isso, porque, mais uma vez, e voltando agora à realidade, depois deste parênteses brutal que fizemos, Uhum. ahm, não deixa de ser, mais uma vez, um moldador da realidade. E isso leva-me a um outro ponto que é a ilusão na realidade. Pensa isto. Vamos voltar aqui ao baseline. Temos cinco sentidos. São esses cinco sentidos que são a tua realidade. Aquilo que tu vês, que tu cheiras, que tu... etc. Se há alguma deturpação, se há alguma ilusão, ou seja, subjetiva, e agora estou a trazer aqui a ilusão, Uhum. vai mudar a tua realidade. Porquê? Sensorial, cerebral, executas, tens algo sobre isso, é a tua realidade. Quantas vezes não estás em casa sozinho quando és mais pequeno e começas a ouvir barulhos? A fechar-se qualquer coisa? Porquê? Porque toda a tua parte mais subjetiva, medos, crenças, outras vivências, Uhum. vão começar a afetar a tua realidade. Quando vais ver, isso não acontece. Quantas vezes não sentes o telemóvel a tocar e o telemóvel É não verdade, tocou? aquele síndrome. O telemóvel não tocou. O que é que vai acontecer? A realidade é como se o telemóvel tivesse tocado quando a parte objetiva ele não tocou realmente. Ou seja, tu foste um observador que tiveste aqui a tua realidade moldada
por algo que não aconteceu e apenas a tua parte mais mental conseguiu dar trigger a isso. Tiras o telemóvel para ir ao Insta porque só te sentaste numa fila de espera. E acho que isto também nos molda. Ou seja, quando se apagam as luzes, quando vês alguma coisa, quando sentes um cheiro, também pode ser para a parte boa. Quando sentes um cheiro que era parecido com o bolo da tua avó há 20 anos que te fazia, tu sentes uma sensação de olha, estou tão fulfilled, mas a tua Uhum. realidade objetiva não mudou. Estás no mesmo sítio, apenas a tua parte mental é que se lembrou da tua avó, dos bons momentos que passaram, daquele bolo que tu comeste, e isso molda o quê? A tua realidade. Nós falámos aqui há tempos de impacto externo das coisas, e isto pode ter um impacto externo que é, se tu vais fazer uma avaliação de algo ou de alguém, com base na tua parte mais objetiva e subjetiva, e por acaso vais no carro e passas pelaquela padaria que te faz lembrar a tua avó, há mais probabilidade de tu dares uma melhor avaliação do que se passares e sentires um cheiro que te traz um mau sentimento e que te vai mexer com a tua realidade naquele momento. Acho que esta é uma boa parte para refletirmos aqui. Porquê? Porque, mais uma vez, a realidade é algo mutável. Ou seja, vai mudando com a parte mais subjetiva da questão. Bruno, estás a fazer uma análise excelente, mas deixa-me dar uma perspectiva diferente sobre esse ponto. Nós estamos a falar de uma realidade ainda reativa, que é, há um estímulo que Uhum. distribui uma sensação. Se for uma realidade ao contrário, em que há uma sensação que cria um resultado. Imagina isto. Qualquer coisa que tu queiras fazer na vida, ela primeiro vai ser uma realidade subjetiva até se tornar uma realidade física. Certo. Ginásio. Queres meter o shape. Queres ficar em forma. Tu primeiro vês na tua cabeça o tu em forma, vês na tua cabeça que tens que fazer exercício, vês na tua cabeça que fazes dieta e consegues ver o resultado final na tua realidade subjetiva. Quando tu realmente atinges esse resultado, ela torna-se uma realidade objetiva. É inevitável alguém dizer, até começam a comentar, epá, estás mais não sei o Boa. quê, mais, com um físico mais atraente, etc. Então, Ok. isto quer dizer que nós podemos ter duas interpretações da realidade, que é uma realidade reativa, se pudermos caracterizar assim, digam nos comentários se já ouviram este termo alguma vez, e uma realidade proativa, que é tu primeiro criares a tua interpretação da realidade e depois torná-la material. E aqui é que pode estar também um dos segredos da fórmula do sucesso, que é a forma como tu mentalizas um determinado resultado, crias uma sequência de comportamentos, como falamos várias vezes, e tornas-o numa realidade objetiva. No entanto, repara que não deixa de ser uma realidade. Então, se tu conseguires imaginar uma realidade dentro de ti, estás muito mais perto de a tornar objetiva. A única coisa que separa a realidade que está na tua mente da realidade objetiva é só a sequência de comportamentos para a transformar, porque ela já existe. Olha, muito bom. E acho que fizeste aqui uma analogia perfeita, porque realmente tu, se for estudar vision boards, vindo do coaching, se for Mood estudar board, exatamente. pensar, mood board é o quê? Eu vou idealizar Meditação isto, com visualização tal e positiva. qual a palavra visualização, ou seja, trazendo aqui diferentes frentes, se fores para estudos mais profundos, tens a questão da mente antes da matéria, ou seja, o teu pensamento antes Verdade. de tornares matéria, e acho que isso acontece a todos nós. Como é que eu me vou posicionar naquela reunião? Vou dizer isto, isto, assim, assim. E se me disserem isto, então vou dizer aquilo. Nunca consegues ter o conhecimento da realidade total, mas vais muito mais preparado se preparares para um concerto, para o teu teste, estudares, estás a fazer o quê? Tu na tua cabeça ainda não viste nada tangível, mas já estás com a tua realidade. A tua realidade já é aquela. Ainda não tens os resultados, mas já tens a realidade. E acho que este exercício que tu fizeste, de, ok, tanto podemos fazer a parte de eu já estou a Yeah. vivenciar, estou a sentir a minha parte sensorial, estou a processar a realidade, Exatamente. objetiva agora tangível, ou então estou ainda na parte mais mental, estou a pensar, estou a moldar tudo, estou a ver na minha cabeça, já estou a ver aquele carro, já estou a ver aquela empresa, já estou a ver aquele resultado, mas ainda tenho que fazer o espaço e tu disseste bem o caminho até lá chegar. E acho que saiu agora aqui este teu pensamento Sim, e é de louvar foi porque uma análise. ligámos, ou seja, mais uma vez em um livecast, todos os pontos distintos se acabam por ligar e contribuir para o mesmo. E esta parte da ilusão disturpa, mas como tu disseste bem, o pensar também cria. Ou seja, acho que é aqui mais numa da parte subjetiva. Dentro das quatro, esta ainda tem a ilusão disturpa e a parte de pensamento ou de te orientares também cria. E acho que foi aqui uma grande Porque intervenção. tu que nos estás a ouvir percebe isto. Há maneiras de tu chegares com as conclusões que nós estamos a trazer aqui também. Sejam elas aumentares o teu nível de recursos e como é que o podes fazer? Aumentar o teu nível de aprendizagem, aumentar o teu nível de consciência sobre determinado tema. No entanto, como eu disse no início, existe
método, mentor e ambiente para gerar resultados. E não é à toa que existe isto. Método, porque cria um passo a passo para fazeres determinada coisa. Mentor, porque encurta o teu tempo de chegar ao resultado. Há um texto de Nietzsche, se não estou em erro, já não me recordo de quem era o autor, em que dizia: alguém tocava piano e uma das senhoras da corte comentou a dizer: reparem que mãos maravilhosas, este jovem está a tocar uma música e a qual aprendeu sozinho. E um filósofo levanta-se, eu já não me recordo do nome, e diz: não devemos louvar algo que foi feito sem a presença de um mestre, porque se ele atingiu este objetivo, ou se ele atingiu este resultado, imaginem o que é que ele faria com um mestre Yeah. adequado. E é verdade, às vezes até o guiar e o pensar, que nós, imagina, estamos a fazer aqui neste momento, é pensar, e isto custa. Temos N, agora, cada vez mais, e gosto disso, pensadores que fazem estas coisas vir à tona. Ou seja, isto tem aqui muita filosofia, tem aqui muito pensamento não tão direto e objetivo como o piloto automático em que vivemos a nossa vida, mas se tu vires, tudo isto que nós falámos aqui, mesmo o que não é tangível, afeta a tua vida todos os dias. Claro que basta teres um pensamento mais desagradável que se calhar o teu mood de manhã já não vai correr bem, as tuas reuniões vão ser menos produtivas, tudo isto, mas é algo menos tangível. Mas não está a entrar no campo do esotérico. Não é tangível, mas é algo que acaba por ser real. E acho que outra coisa que trago agora para pensarmos, e isto já é não tanto como algo que refleti até então, mas pensa isto, tu tens os mesmos sensores. A partir do momento que metes uns óculos e trazer tecnologia da realidade virtual, tu vais estar numa realidade à parte, criada por um algoritmo que tem parte de visão, podes ter cheiro, podes ter tudo isso. Como é que o teu cérebro, com os mesmos sensores, tirando a parte de avaliar de fora, sabe que durante aquele momento, para ele, aquilo é uma realidade que não é a realidade física, se tu estiveres a ver tudo tal e qual com os óculos de VR. Não consigo responder a isso, mas consigo dizer que aí acho que tem que haver ainda uma terceira definição da realidade, que já existe a realidade virtual. Sim, sem Ou dúvida. Pegando seja, mesmo nela, mas depois como é que continua a ser ela cai para que lado? No durante. continua a ser uma realidade subjetiva, porque apesar de estás a ser estimulado, estás a ser estimulado segundo as tuas interpretações, Certo? porque nós podemos estar a sofrer o mesmo estímulo. Ou seja, em nada muda de estares a ver um filme, a Certo. forma como estás a usar o VR. A única coisa é que é uma realidade simulada. Mas há uma coisa Não. aí, eu gostei disso, mas há uma coisa aí. Enquanto estás a ver um filme, entre ti e a televisão existe mundo físico, existe objetividade. Quando tu estás em VR, tu estás dentro do mundo físico, ou seja, tu não consegues, ou isto é, estás a ver um filme, na televisão estás a ver algo Certo. que te causa sensações, mas tu não deixas de estar a ver a mesa e a pessoa que tens ao teu lado ou não tens, e estás ali num combo de eu estou na parte mais objetiva e estou a levar aqui com subjetividade, estou no mundo mais físico e estou a levar aqui com inputs mentais. Quando tu estás com os óculos, tu deixas de ter a parte objetiva e física contigo naquele momento. Se calhar não deixas, só deixas de ter um Não, se sensor. tu estiveres mesmo embebido em 3D, estás dentro daquilo, ou seja, estás a jogar um first person shooter lá, Sim, estás a fazer estou outra a coisa. perceber. Eu estou a levar isto ao extremo para nós refletirmos, mas pensa isto. E a partir do momento que estando lá, na parte, e bem observado, mais mental, mas que estiveres a ter reações químicas e físicas, pele de galinha, medo, na parte virtual, eu não tenho competências para dizer isso, mas é para nós pensarmos que é como é que o cérebro consegue Uhum. fazer este processamento. E o que eu quero concluir não é responder a isto, porque nenhum de nós é doutorado em neurociência Ainda. ainda, mas perceberem isto e para fechar esta ponta com um mote, que é tal e qual como a realidade é mutável, ou seja, evolui, não é algo que é estagnado, porque a cultura influencia, Certo. todas as nossas coisas que falámos aqui influencia, também cresce, também muda e também evolui. Tu, quando falamos em desenvolvimento pessoal, novas ferramentas, o que é que estás à procura? De crescer, de evoluir, de mudar. E se essa realidade é paralela àquilo que tu fazes, ou se tu estás inserido nessa realidade, quão mais conseguires equilibrar aqui os diferentes pesos das balanças saudavelmente entre tudo aquilo que consegues controlar e o que não consegues, Uhum. parte histórica controlas menos, parte social controlas mais, acho que é aí que pode estar parte da forma do sucesso e da forma de tu te desprenderes, de te desassociares ou de associares àquilo que te vai levar a novos objetivos, que vai levar a novos resultados, que te vai fazer crescer, ou seja, cresceres com esta realidade.
Profundo. Não, mas muito interessante, uma temática muito interessante, porque o que está aqui a ser feito, mais uma vez, foge do senso comum. Sem dúvida. E porque é que nós achamos que é importante trazermos estes temas num livecast? Estas reflexões como estamos aqui a fazer e aqui estimular uma coisa para as pessoas que nos estão a ouvir. Nós queremos estimular o vosso sentido crítico, a forma como vocês interpretam a informação que chega até vocês. Talvez a forma de nos expressarmos, pá, seja credível, mas será que está certa? Yeah. Façam sempre esta análise em qualquer episódio que vejam da Fórmula do Sucesso, qualquer episódio que vejam de qualquer podcast online ou de qualquer informação que os vossos amigos vos tragam. Seja sobre investimentos, lembrem-se que a realidade que eles estão a interpretar não é a realidade que vocês vão interpretar. Os estímulos que eles sofreram para vos trazer aquela mensagem não vão estimular da mesma forma o receptor da mensagem, e quando percebem a essência disto, percebem realmente a essência da comunicação. A forma como tu estimulas a pessoa que está a ouvir para ela conseguir aproximar-se o mais possível da tua realidade. Acho que fizemos aqui uma reflexão muito interessante neste livecast. Nós queremos trazer temas que vos façam refletir connosco e podermos entrar aqui numa troca de ideias e de reflexões com as pessoas que nos ouvem. Podemos fechar assim. Sim, acho que só complementando o que tu fizeste aqui foi um disclaimer muito positivo e não é traduzi-lo, mas realmente é isso. No fim do dia, quando ouves alguma coisa, quando tens estes inputs para a tua realidade, perceberes e usares isso nos dois sentidos, e tu tocaste bastante bem nisso durante o episódio, que foi durante o livecast, que foi pegar isso para ti como ferramenta e também para os outros, como ter melhores relações, como conseguires comunicar melhor e acima de tudo como fazeres um filtro de ti para os outros e dos outros para ti, que foi como acabaste agora, que acho que com uma excelência, e é isso mesmo, é trazer assuntos difíceis. Estes assuntos, se forem explorar agora por curiosidade, procurem por alguns filósofos, procurem por alguns nomes que falámos aqui. Isto é um mundo sem fim, mas que é um mundo sem fim que foca naquilo que todos andamos hoje à procura, que é a fórmula do sucesso e a fórmula de lá chegarmos. E a forma de partilharmos estas conversas com quem nos ouve. O que nós queremos é tornar-nos extraordinários com pessoas extraordinárias ao nosso lado. Rubén Dias Marques, Bruno Lopes e Silva, vemo-nos no próximo livecast.